Como vão todos? Estamos mais uma vez aqui com o programa Dois Pontos, através da Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br. Aqui do meu lado, a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo. E hoje nós vamos conversar a respeito da Polícia Militar pelo país cada vez mais bolsonarista, e algumas das provas de que isso está acontecendo começam a surgir em documentos internos. Documentos internos da Polícia Militar do Rio mostram que a corporação associa protestos a partidos de oposição e vandalismo e elogiam Jair Bolsonaro. Não chega a ser uma novidade, e pelo que a gente vê, inclusive, nas redes sociais, em algumas atitudes, apesar de ainda serem isoladas de policiais militares, mas a gente viu esse tipo de harmonização em torno de Jair Bolsonaro, da força policial no caso, no mês de janeiro, no estado do Ceará, aqui no Nordeste, quando o motim dos policiais militares, quando eles tomaram quartéis no Ceará, tinha uma identificação muito forte com Jair Bolsonaro, inclusive líderes do movimento tinham fotos estampadas com Bolsonaro, inclusive recentemente na época, ou seja, durante os protestos. Uma situação que preocupa, não é isso, Ana Cláudia? Porque parece que são os ecos que nós estamos ouvindo a respeito do AI-5, aliás, dos atos institucionais, o primeiro, número 1, né, que falava a respeito da desordem, da questão social, enfim, que a revolução deveria resolver, e, por fim, a radicalização com o AI-5 em 68, não é isso? Oi, Odilon, que bom estar com você. É um prazer trabalhar ao seu lado e também aproveito para cumprimentar você, internauta, que é o grande incentivador desse nosso trabalho, que é um trabalho independente, é um trabalho libertador. E, por falar em liberdade, é muito pertinente fazer uma reflexão cuidadosa, uma reflexão calma, sem arroubos de emoção, mas na margem mesmo da responsabilidade da análise política, e perceber que uma sociedade de polícia não é bem uma novidade no cenário histórico brasileiro. Embora existam e sempre ecoaram vozes que apelam para a desmilitarização da polícia militar, justamente por conta de um histórico grande de violências contra a população. Principalmente a população mais pobre. Quando nós partimos de uma análise pragmática de que são os impostos que geram o substrato que o poder público utiliza e que deveria devolver à sociedade para qualificar a vida comunitária. E aí a sociedade ela se sente traída quando sabe que trabalha e dos seus esforços, uma grande parte em dinheiro, ela vai para o poder público, migra para o poder público através dos inúmeros impostos que nós pagamos, que são descontados, e aí quando recebe do poder público a presença do Estado repressor, o Estado violento, o Estado que mata, que trabalha na perspectiva da letalidade. E a sociedade brasileira, ela tem vários episódios onde a relação da polícia militar com o povo é uma relação de força e uma relação de força armada. É um conflito imenso, né? Não é somente a questão da coerção que justifica a militarização da polícia. Nós sabemos que existem casos em que a polícia aplica coerção
no uso da força, na demonstração da força, em casos em que os indivíduos eles se recusam a cumprir a ordem e se tornam ameaças à sociedade. No entanto, não é bem isso o que tem ocorrido no histórico da violência policial contra as pessoas. Nós praticamente já naturalizamos a repressão a movimentos sociais por conta de quem? Da polícia militar. E isso em todos os estados do Brasil. De algum modo, a polícia militar ela é, em tese, mantida pelo povo e se torna um braço armado do poder governamental contra o povo. Não seria esta a lógica de manutenção da polícia militar, mas na prática é o que tem ocorrido. Só um adendo só um acréscimo e também uma, uma contribuição nesse debate. Você fala a respeito da questão do braço do Estado que a Polícia Militar representa, lembrando que a Polícia Militar de cada estado ela é subordinada diretamente aos governadores. E o que está se construindo com o tempo é esse conflito entre a quem a Polícia Militar com o tempo vai obedecer, ao Bolsonaro, que é presidente da República, ou aos governadores. Mas isto não se desloca dessa raiz histórica. Quando os estados eles investiram de maneira desmedida no uso desse braço contra a própria sociedade, que em tese ele deveria proteger, ele deveria garantir direitos, e um dos direitos a serem garantidos seria a segurança pública. Foi conferindo a esta categoria, a este segmento de polícia, um perfil de autonomia cada vez mais incentivado. Ou seja, existem setores mais latentes no uso da violência, no uso da truculência dentro das polícias militarizadas, que já não se consideram nem povo, nem servidor público e muito menos subordinado a um governo. A audácia que resultou de todo este empoderamento armado deste segmento é algo que, obviamente, geraria algum tipo de conflito entre as hierarquias do próprio poder. Por quê? Porque a militarização, obedecendo também ao rigor da sua hierarquia, foi algo que foi conferindo a cada membro uma ideia de força muito própria, muito individual. Ou seja, não existia há algum tempo no imaginário, no ideário e até na representação da própria polícia militar qualquer vinculação com o compromisso público. Algo muito na alçada da raiva. Uma polícia militarizada e raivosa. Sempre reativa. Né? Sempre reativa e aplicando requintes de crueldade do norte ao sul, sudeste, em todas as regiões do nosso país, vem protagonizando cenas que são cenas de ofensa aos direitos humanos, ofensa aos direitos civis. Porém, como isso tinha acontecido sempre na margem de interesse dos governantes, tudo isso foi sendo tolerado. É aquilo que hoje na internet é muito comum se dizer, foi passando pano, foi fingindo que não via que aquela bomba estava ali sempre montada. E aí chegou o momento da prestação de contas, quando o bolsonarismo ele desponta no nosso país e, paralelo ao fundamentalismo religioso, vem o discurso militarista.
O discurso militarista, ele é posto para a sociedade com ênfase, mas uma ênfase tão urdida que foi possível ver no período de campanha eleitoral os públicos tornados alvos das balas estatais, defendendo o discurso militarizado e o voto em Jair Bolsonaro. Mas isso daí você está colocando dessa forma, pelo menos está levando o discurso para esse lado, então significa que esse caldeirão já estava fervendo há muito tempo e Bolsonaro fez apenas retirar a tampa para mostrar exatamente tudo isso que estava acontecendo nessa relação PM, comunidades, favelas, grotas, mais pobres, mais ricos, etc. Não é isso? É interessante fazer todos estes vieses se interligarem, porque em sociedade não existe fenômeno isolado. Os fenômenos, eles se interligam, sim, por vários canais. E uma das vias que, de maneira assertiva, conseguiu envolver a camada mais despossuída de direitos que a nossa sociedade tem e mantém, e que comumente ela é tornada alvo da polícia militar, e não é somente ela, nós falamos comumente, esta camada, ela também é consumidora de uma mídia policialesca, aquela mídia que reforça o ódio do povo contra si mesmo. Aquela mídia que trabalha sangue, cadáveres, perturbação e medo, sempre colocando os indivíduos na margem de terror contra outros indivíduos, sem levar em conta estruturas sociais, desigualdade econômica, desigualdade de acesso, injustiças, exclusões, aquela mídia que inflama o sentimento pelo sentimento e pega os fatos do dia a dia e transforma estes fatos em sensacionalismos com instigando o terror, ou seja, é preciso matar, porque senão ele vai me matar. Ou você mata, ou ele vai matar a sua família. Ou você tem a polícia para matar o bandido, ou o bandido entra na sua casa, estupra a sua filha. Os manipuladores sempre precisam ficar construindo esses inimigos esse discurso enfim, da mídia policialesca, que qualquer pessoa pode identificar facilmente, porque ele se tornou um filão para o negócio. A publicidade, ela encontrou neste filão aí o momento de injetar mais dinheiro nessa mídia, que injeta mais discurso nesse caminho, e a nossa sociedade, aos poucos, foi se tornando uma sociedade de polícia na controvérsia da realidade, que a torna alvo desta mesma polícia. Em 8 anos, de 2010 a 2018, foram lançados candidatos a cargos eletivos no Brasil, mais de 7 mil policiais militares. Para se ter uma ideia do tamanho desse efetivo, 7 mil PMs representa a quantidade de policiais que existe, por exemplo, em Alagoas, junto à corporação da Polícia Militar. Uma coisa importante de ser abordada neste tema, que é um tema delicado, é que a própria imprensa, ela desenvolveu uma relação majoritariamente, uma relação leviana com este segmento. Por quê? Porque basta uma declaração vinda da polícia e a imprensa já repercute como a verdade. A imprensa, neste viés leviano e de responsabilidade histórica pública, a imprensa brasileira, ela começou a tirar os rostos das pessoas em suas manchetes, trazendo a voz da polícia. Ela desumanizou o corpo morto, e já não era mais um homem morto, um jovem morto, uma mulher morta, era um bandido, um traficante, um meliante, um infrator. A imprensa, ela mesclou o seu linguajar de pejorativos e contribuiu, e ainda contribui de maneira gritante,
para a conservação desta concepção de bandido entre as pessoas. O bandido nunca está nas alçadas dos poderes. O bandido, ele nunca está projetando e executando políticas genocidas. O bandido, ele está sempre a meu lado. Pode ser alguém que me afeta, que me atinge, eu tenho que ter medo e ódio de qualquer pessoa. Isso desumanizou a sociedade ao ponto de que ela que é alvo, ela que é vítima, embora não se perceba como tal, empoderar-se ao longo do tempo esta representação, este discurso e abrir-se este espaço de elegibilidade para indivíduos que nunca compreenderam de coisa pública, a não ser como opressores e repressores, e estes indivíduos, eles começaram a encontrar espaços de representação formal, através da democracia, através do voto, comprometendo o perfil da nossa sociedade em uma alçada de pessoas públicas de mentalidade repressora, arcaica, donas de um tradicionalismo moralizante e muitas vezes, na maioria das vezes, pautados no faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Porque não existe uma concepção de cidadania, não existe outra forma de se olhar para o ser humano a não ser desenhando-o em castas e hierarquias, fragmentando qualquer conceito de gente, conceito de homem que os direitos humanos buscam elevar e o discurso militarista combate. Combate porque foi do discurso militarista que saiu e se espalhou e se ramificou através dos programas policialescos e da imprensa leviana o combate aos direitos humanos como coisa de bandido. Então você perceba, Odilon, que nada emerge como o monstro da lagoa. Na verdade, são situações históricas que se interligam, que acumulam significados, que acumulam intencionalidades, projeções, e sempre tem muito ganho por trás destas situações. Muitas pessoas, elas se utilizam destas estratégias para se manterem no poder, para retirarem direitos, para silenciarem o grito dos que lutam. E geralmente são gritos por vida, são gritos por alimento, por qualidade de vida, por liberdade de expressão. E sufocar esse grito é sempre um indicativo de um país atrasado, de um país que transforma a sua gente em escrava. Quando não é escrava no corpo, é escrava na mentalidade. E isso tudo foi gerando esta situação favorável a um projeto de sociedade militarizada, de sociedade de polícia, que Jair Bolsonaro escancarou e encontrou acolhida porque o terreno ele já estava preparado para receber exatamente este tipo de cantada. E a polícia militar, em várias de suas representações, automaticamente responderam na medida, chegando ao ponto de agora, nesta situação lamentável da pandemia pelo novo coronavírus, vivermos para observarmos situações em que governadores do Nordeste, por exemplo, na época em que colocaram uma frente ao desmando genocida do presidente da República, não contarem com o serviço da Polícia Militar, por exemplo, para colocar os seus decretos em uma ordem de obediência. O governador dizia: todos precisam usar máscara e decretar uma medida baseada em multa. E a polícia bolsonarista, concordando com o presidente e não com o governador, fazia vistas grossas ou passava o pano, como se diz nas redes sociais, fingia que não via. Então, não tem histórico de multa.
não tem histórico de observância dos decretos, o que redunda em ampliação do contágio. Por exemplo, em Alagoas, hoje, nós vivemos uma interiorização do coronavírus. Nós estamos com um mapa vermelho por todo o interior alagoano. Todo o interior alagoano. Talvez, se tivéssemos contado com a ação de um efetivo de polícia na obediência ao decreto, não estivéssemos em uma situação tão gritante, porque a pandemia, ela é uma situação que pede ações coletivas. Ela pede envolvimentos coletivos. Não serão meros decretos que irão resolver. Mas se o decreto movimentar o aparato estatal para, de algum modo, coibir os abusos, nós teríamos, talvez, uma situação mais branda. Então, os governadores, eles estão a lidar com o que eles alimentaram, com a serpente que rompeu o ovo. Olha, só para a gente poder continuar um pouco nessa perspectiva em relação ao que a Ana Cláudia Laurindo falou, essa cobrança que existe de uma polícia militar que haja como a mão do Estado e não como a mão da repressão, da força ou da destruição de camadas da sociedade, é uma demanda antiga, porque ela, historicamente, ela é ligada aos efeitos do que agentes militares, agentes públicos, fizeram durante a ditadura militar. O Ministério Público Federal, por exemplo, ele vem entrando com ações constantemente em busca de poder romper a barreira da lei da anistia brasileira para poder fazer uma espécie de varredura sobre os crimes que os agentes públicos perpetraram durante a ditadura militar. E as ações, quando a gente observa as formas, inclusive, de agir, o modus operandi desses agentes públicos, fazem lembrar notícias que a gente vê de maneira muito corriqueira nos jornais e que, quando a gente observa ainda melhor, essas ações geralmente são muito respaldadas ou muito ligadas a agentes ligados ou com ideias de Jair Bolsonaro ou ideias bolsonaristas. Por exemplo, numa das ações do Ministério Público Federal buscando condenar torturadores ligados à Casa da Morte, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, ele diz o seguinte, o Ministério Público Federal: a ação do MPF expressa o dever de memória do Estado brasileiro para com as vítimas da ditadura militar. É o reconhecimento do Estado de sua responsabilidade pelo sequestro, tortura, morte e desaparecimento, que se refere a um cidadão, mas são vários cidadãos, centenas de pessoas, inclusive crianças, adolescentes, que foram pessoas torturadas, que foram pessoas expostas a todo tipo de selvageria na ditadura militar. E o Estado brasileiro, lembra o Ministério Público Federal, ele inclusive foi punido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, da qual o próprio país é signatário, pelos crimes contra a humanidade cometidos durante o período, ou seja, são crimes, e aí é por onde se baseia o Ministério Público Federal, que não prescrevem, ou seja, são crimes que se sobrepõem à lei da anistia que foi editada em 1979. Os maiores efeitos que a gente pode observar dessa atitude da polícia são exatamente esses, ou seja, de agentes que violaram gravemente os direitos humanos no Brasil durante a ditadura militar e que devem sim ser responsabilizados pelos seus crimes, pelas histórias de muitas famílias que eles simplesmente passaram por cima. Veja como é interessante também perceber como é difícil o Estado brasileiro conseguir prender as pessoas que mandaram matar e que executaram a vereadora Marielle Franco
E olha que nós não estamos numa ditadura, nós estamos num regime democrático. E observem também como as pessoas, como existiam grupos na sociedade o tempo inteiro dispostos a criminalizar a vereadora Marielle Franco, dizia que ela andava com marginais, enfim, etc., exatamente para poder desqualificar o trabalho da vereadora e mostrar para a sociedade, dizendo assim, olha, foi apenas mais uma bandida, uma meliante, uma defensora de bandido que foi assassinada, então a gente não precisa se importar. Não adianta nós ficarmos passando o pano eternamente em cima dos crimes, principalmente levados adiante por agentes públicos, no caso, como no debate de hoje nós estamos fazendo, dos policiais militares. Apenas as famílias de vítimas, elas conhecem de perto o tamanho da impotência que gera quando existe a perda, toda a violência letal, afrontosa, arbitrária e qualquer tentativa de busca por justiça e por reparação. Porque existe, mesmo estando em um regime democrático, como Odilon bem disse, e não numa ditadura militar, mas mesmo a redemocratização, ela não conseguiu limpar do cenário institucional toda a costa quente que foi montada na defesa da polícia. Então, nós continuamos em uma sociedade de polícia, em uma sociedade militarizada e que durante muito tempo manteve um verniz de sociedade democrática, respeitosa. Porém, agora, no período que nós estamos sob a governança de Jair Bolsonaro, este Nero Tupiniquim, que incendeia o país de várias maneiras e que afeta a Constituição e que agride os protocolos da medicina tradicional, que coloca até a Bíblia e o Evangelho sobre questões a partir dos seus posicionamentos religiosos. Este Nero Tupiniquim, ele queimou, literalmente, qualquer ética de convívio. O nosso país hoje escancara a violência como medida aprovada, indicada. Virou política de Estado. Então, nós, cidadãos, estamos cada vez mais sendo convidados a uma vida de individualidade, cada qual salvando o próprio jardim como conseguir salvar, porque como cidadãos, como pessoas de direito, nós estamos desprotegidos. E as instituições brasileiras, onde entra também e principalmente o Ministério Público, nos deixa sem confiança de busca de respaldo para qualquer ação. Agora, você imagine a fragilidade da vítima diante do inimigo armado, do inimigo institucionalizado e ainda protegido institucionalmente, porque Bolsonaro, ele luta todos os dias de sua vida para que os crimes cometidos por militares sejam homenageados, porque Bolsonaro transforma qualquer vítima de militar em merecedor da morte. Enquanto isso, a mão estatal assassina recebe honrarias. Nós somos uma sociedade que toleramos o tiro no rosto do cidadão para afirmar que não há erro do lado de lá. Se aconteceu, o erro está sempre do lado de cá. Isso faz com que o Brasil tenha um saldo de mortos, como se estivesse em uma guerra civil. E nós acreditamos que não estamos em guerra. O que é que nós resumimos hoje com este nosso diálogo? No momento presente, nós estamos vivendo duas guerras. Nós estamos vivendo uma guerra biológica e nós estamos vivendo uma guerra societária,
onde qualquer indivíduo pode se tornar vítima. Nós podemos nos tornar vítima da pandemia, do coronavírus, e podemos nos tornar vítima do Estado a qualquer momento. Pegando esse gancho da pandemia, só para a gente poder continuar no assunto. Na verdade, a gente continua no assunto não da violência, mas da polícia militar, apesar de que é um assunto que constantemente é importante, a gente vai ficar sempre recorrendo a esse assunto, porque ele é muito grande, mas é um outro tipo de violência também levada adiante pelo Estado e que hoje está sendo, digamos assim, normalizada pelo próprio Estado. Hoje somos 13% dos funerais no planeta por coronavírus. O Brasil tem 3% da população da Terra, 3%. E caminhamos para os 600 dias da era Jair Bolsonaro. Se tivesse um fundo musical, ele seria fúnebre agora, né? E o desafio do pensante brasileiro diante desse cenário, esse cenário de medo, esse cenário de morte, é continuar promovendo vida, continuar promovendo esperança, continuar agregando argumentos, porque nós precisamos ver o fim desse governo. Nós precisamos ver Jair Bolsonaro ser retirado da história do comando dessa nação antes que ela completamente morra, antes que entremos no colapso funerário, antes que os nossos amores estejam todos comprometidos e não tenhamos mais amanhã. Todas as políticas que se voltam na direção de Jair Bolsonaro, elas acabam comprometendo a vida. E isso é algo muito facilmente visível. Nós não precisamos ser catedráticos em nenhum tipo de estatística ou de análise política para perceber que onde Jair Bolsonaro toca, a morte se aproxima. E isso, Odilon, está sendo percebido de maneira muito intensa nos estados brasileiros e de maneira mais destacada neste dia nos estados do Nordeste. Porque estes estados, ao criarem o consórcio Nordeste, eles transmitiram a esperança de fazerem um enfrentamento às políticas genocidas de Jair Bolsonaro. E já não aguentam mais tanto assim. E hoje nós estamos vendo os estados do Nordeste coadunando com estas políticas, justificativas que possam ser trazidas, todas elas nascerão, crescerão, se desenvolverão e manterão sempre na alçada da economia. E a vida humana? E a vida humana? Porque existem questionamentos que dizem assim, quando nós tínhamos uma centena de mortes, houve toda uma organização de fechamentos dos comércios. Hoje nós temos na casa dos milhões de contágio. Nós estamos em mais de 2 milhões de contágios. E os milhares de mortes. Então agora já está legal, já flexibiliza e já abre o comércio. E não só abre o comércio, o governo já faz propaganda estimulando o turismo. Gente, o nome disso é capitalismo. O nome disso é capitalismo. O capitalismo, ele é indiferente à vida. Ele é pró-lucro. Então, vale muito a pena fazer este tipo de reflexão e lembrar que quando nós elegemos um indivíduo, ele está comprometido com um sistema, com uma ideia, com uma ideologia e com um interesse. Vale a pena amadurecermos as nossas relações com os políticos. Hoje nós estamos enfrentando o terror, porque quantas famílias estão optando deliberadamente para que seus filhos percam o ano letivo? Porque estão temendo. Já existem infectologistas que estão alertando. Olha, o Brasil, em breves dias, assim que as aulas retornarem, vai começar a chorar a morte de crianças. Por quê? Porque é impossível admitir que as aulas retornem sem risco de contágio. O contágio ocorre de maneira muito sucinta. Na guerra biológica, o inimigo é invisível. E
toda uma lógica que parecia se estruturar no compromisso com a vida, ela está agora esvaindo no discurso laranja e no discurso amarelo, como os governadores pintaram os mapas para justificar as suas ações de afrouxamento da mobilidade econômica. O seu discurso não é muito duro em relação aos governadores, levando em conta que eles não aguentam mais o fato de o governo federal permanecer omisso em relação à pandemia, os empresários estarem pressionando pelo retorno das atividades, a população querendo ir para a rua, mesmo com máscara, quer dizer, uma parte da população diz que não é hora de voltar às atividades, mas ao mesmo tempo apoia certas medidas que vão sendo levadas adiante. Você não está sendo muito dura em relação diretamente aos governadores? Se o indivíduo que perdeu o familiar para o coronavírus, da forma como tem perdido, sabendo que existe todo um desmantelamento psicológico a partir do momento em que se confirma o contágio, em que há um agravante desse terror a partir do momento em que o paciente começa a apresentar necessidade de internamento, sabendo que existe um desespero quando este paciente internado ele necessita de respirador, de UTI, ele vai para uma fila, e sabendo que quando vai a óbito, ele sequer tem direito a um velório e um enterro como a nossa cultura nos acostumou a fazer. O indivíduo vai ser enterrado nu, envolvido em um saco, 2, 3 sacos. Fora as roupas de hospital. Esse vácuo que fica nas famílias que às vezes chegam a perder mais de um membro em poucos dias. Se isso for menos duro do que a pressão da economia, talvez eu esteja sendo muito dura. Porém, Odilon, se o que for mais duro para as famílias brasileiras for passar por esse tipo de situação, eu não estou sendo dura, eu estou sendo, na medida do possível, porta-voz destas famílias que se encontram destroçadas, que saberá Deus como se erguerão para continuar a vida depois de tantas perdas, de tanta dor e de tanta violência de base política, de base ideológica e evitáveis. Lidar com a morte, que se torna inevitável, sabendo que poderia ser evitável, é algo que não se pode comparar com dinheiro e com lucro, principalmente porque aqueles que estão fazendo pressão por dinheiro e por lucro são os que já têm muito dinheiro e que já recebem muito lucro. A nós resta como bem a vida, e este bem ele está agora sob a mira de uma roleta russa. Nós temos ainda alguns minutos antes de encerrar o programa e eu queria quebrar um pouco o protocolo do nosso Dois Pontos para fazer um agradecimento em relação aos nossos telespectadores. Um agradecimento porque nós lançamos essa TV na semana passada e nós estamos tendo uma ótima receptividade nas redes sociais. Coisa boa. Nós estamos tendo também cada vez mais inscritos no canal Repórter Nordeste TV, que você pode, inclusive, acompanhar lá pelo YouTube, Repórter Nordeste TV. Você curte, você compartilha, você indica aos seus amigos para que eles também possam indicar e compartilhar esse canal, uma política... Marca o sininho, porque exatamente, quando é atualizado vai receber a notificação. E lembrando que todos os dias, esse programa vai ao ar exatamente nesse mesmo horário, levando para você... De segunda a sexta, não é? Exatamente, de segunda a sexta, de 9 horas da noite. 9 horas, não é isso, Fernando? 9 horas, não é isso? Nós estamos todos os dias, pontualmente, de segunda a sexta, pontualmente, de 9 horas da noite. E é muito emocionante,
poder falar a respeito disso, porque a gente sabe como é difícil, como é grande a barreira para quem faz comunicação, para quem faz jornalismo, para quem lida com a informação no dia a dia, porque você tem uma força muito grande dos grandes jornais, dos grandes portais, enfim, que possuem a maior parte, principalmente dos patrocínios, tem uma questão muito financeira, uma questão financeira muito grande por trás, e esse canal ele começa com um orçamento mínimo para levar para você informação de qualidade, respeitando ao mesmo tempo o nome do repórternordeste.com.br, um nome que há 9 anos vem sendo construído na comunicação pela internet, e nós estamos exatamente obedecendo a essa configuração do canal, a essa ideia que vem sendo propagada, a essa informação que vem sendo mostrada a você, telespectador. E eu acho também que a Ana Cláudia quer falar um pouco sobre isso, porque ela tem outros programas, inclusive, aqui na nossa grade, e esse momento, sim, deve ser para a gente poder quebrar um pouco do nosso protocolo, enfim, e poder levar exatamente o nosso agradecimento a você, não é isso, Ana Cláudia? É sim, inclusive porque Dois Pontos é um programa que vai de segunda a sexta, mas no sábado existe o programa Cultura com Ana, que teve o seu lançamento no último sábado e foi muito bem acolhido, inclusive em outros países. Uma coisa assim maravilhosa que nos deixa com gente, inclusive da Suíça, que nos assiste, né? muito incentivo em continuar fazendo, além de outros estados que vai além da região Nordeste, tem esse caráter assim de apoio, de incentivo que vem de fora do país. Isso é muito bom. No domingo, eu também estou junto com o psicólogo Silvio Rodrigo no programa Socialmente, que é uma junção de psicologia, de sociedade, e que traz assim um diálogo bastante descontraído em uma vertente crítica, em uma vertente analítica. Exatamente. E assim, a Repórter Nordeste TV, ela vai aos poucos ocupando um território neste imenso mundo da virtualidade, sempre com fatos reais, análises corajosas e muito amor por tudo o que nós fazemos, mantendo uma conexão com o lema do portal repórternordeste.com.br, que é, acima de tudo, informação. Então, aqui nós temos a informação, a análise, a cultura e o aconchego da interação, porque nós estamos abertos a sugestões. Claro, e nossas redes sociais, elas estão abertas, você pode verificar no nosso canal as formas de comunicação, inclusive aqui pelo chat do YouTube, conversando conosco, enfim. Nós somos uma TV que está começando agora, então muita coisa nós estamos aprendendo, muitas coisas estamos fazendo para poder levar o melhor para vocês. Nos próximos dias, nós vamos anunciar novos programas na nossa grade, novas formas de comunicação com vocês, ampliando o nosso horizonte de debates, de ideias, como é próprio, aliás, da democracia. Então, vamos festejar essa nossa condição, essa nossa iniciativa, que não é exclusivamente uma iniciativa nossa, é uma iniciativa de todos os que integram esse canal. Nós também agradecemos ao Fernando, que é o nosso diretor de imagem, diretor de conteúdo, enfim, nós agradecemos também ao Silvio Rodrigo Laurindo, que também integra a nossa equipe, e aos poucos a gente vai construindo mais e mais, com cada tijolo, com cada iniciativa, essa maravilhosa proposta de uma nova TV pela internet, com temas, com debates do dia a dia, com discussões que você vê aí nos grandes portais, mas com formas de análise que são próprias, que são nossas, enfim, que não são as melhores formas de análise
coisíssima nenhuma, Mas mas está estão, entre as mas, melhores. mas estão sim nas discussões, nas ideias, próprio, aliás, repito, da democracia, esse maravilhoso sistema que funciona até hoje na humanidade e esperamos ainda que funcione durante muito tempo. Nós agradecemos a você, internauta, nós agradecemos a todos aqueles que interagem conosco, aos agradecimentos, aos abraços, nós agradecemos a cada um de vocês que está clicando no sininho, curtindo, compartilhando, dando a sua ideia, dando o seu incentivo. Vamos em frente com esse programa através da Repórter Nordeste TV, uma iniciativa do repórternordeste.com.br. Agradecemos a você, até a próxima e vamos lá.